Eu sou a Larissa, essa é a terceira edição e a gente vai julgar um livro pela capa. Então hoje eu vou fazer um vídeo que é total julgar livro pela capa mesmo, porque eu ainda não li o livro, tá? Ele tá no meu TBR de novembro, eu pretendo ler até o final de novembro, mas eu ainda não consegui pegar nele. É o S, do J.J. Abrams e do Doug Dorst. Pela primeira vez eu acertei o nome dele. Qual é desse livro? Ele é basicamente um livro dentro de um livro, tá? Eu vou mostrar pra vocês como que isso acontece. Mas antes deixa eu explicar do que se trata o livro. Ele conta basicamente a história de duas pessoas, um pesquisador e uma aluna de literatura, que resolvem investigar um livro que se chama O Navio de Teseu, de um autor que se chama V.M. Straka. E esse autor, o Straka, ele parece que é um autor super misterioso, tem várias conspirações, teorias da conspiração em torno dele e tal. E um dos protagonistas, o homem, ele é um pesquisador já há algum tempo desse livro, já tem um tempo que ele está envolvido com a leitura e uma pesquisa mais aprofundada desse livro. E aí, ele tem uma cópia desse livro e ele escreve nela que se alguém a encontrar é para devolver na sala tal. E aí um dia ele esquece na biblioteca, essa menina acha o livro e ela vai e deixa um bilhetinho e devolve para ele, deixa lá na sala onde ele pediu. Eles não chegam a se encontrar. E aí, o que acontece? Eles começam a conversar através do livro. Eles começam a se envolver mais com as tramas e parece que vai rolando um monte de treta. Conhecendo umas pessoas, vai entrando em contato com uns grupos de pesquisadores desse Straka que não são nada legais. Mas assim, na verdade, a história do livro, se você ler essa sinopse, você vai pensar, interessante, eu leria esse livro. Mas a questão não é a história, não é isso que é inovador. O que é inovador sobre esse livro é a forma como ele vai optar por mostrar e contar essa história. E como que é isso? Eu vou mostrar detalhadamente, mas só adiantando, eles vão fazer isso através de intervenções dentro do próprio livro, do livro original, do livro do Straka. Então, eu vou mostrar para vocês como que isso acontece, que é isso que eu tô falando. Esse é o S, ele vem em uma caixa, tá? Como vocês podem ver aqui, talvez vocês não consigam ver, mas eu vou tentar mostrar. Ele tem uma textura que lembra tecido, e aí ele tem o título aqui, brilhando, tá? Aqui ele tem um adesivo, esse é o adesivo que lacra a caixa, tá? Aqui o nome dos dois autores. Atrás ele tem um resumão, uma sinopse da história, um pouquinho sobre os autores, tá? Aqui os detalhes técnicos. Bom, aqui na lateral a gente tem o nome do livro, o nome do autor e a gente tem algumas ilustrações, duas ilustrações que são meio sombrias, assim. Então, quando a gente tira ele da caixa, a gente tem aqui o livro, O Navio de Teseu. Tá? Então, a gente não tem o S, a gente tem O Navio de Teseu. Então, a gente tem também uma textura de tecido com baixo relevo nos detalhes e no título e no nome do autor, tá? Na ilustração também. A fonte, como vocês podem ver, ela é bem retona, então é uma coisa bem clássica, assim, bem livro antigo mesmo. E aí vem a lombada, gente. Bom, a lombada, ela começa aqui com esses detalhes, esses desenhos, e o título e o nome do autor. Aqui o restante do adesivo, que eu não tirei. E aqui a gente tem um adesivo de registro em biblioteca, tá? Então, esse aqui é o exemplar que os dois protagonistas usam no livro. Então, abrindo o livro, a gente tem aqui, olha, a folha de guarda, ela não tem nada, mas ela é toda escura e manchada, como se fosse um livro antigo. Aqui um carimbo de livro para empréstimo. E aí, gente, a gente vai ter o início do livro, tá? Então, o livro S já se inicia na folha de rosto do livro Navio de Teseu, tá? Então, a gente tem aqui
as duas pessoas conversando, a Jen e o homem que a gente não sabe o nome até um determinado ponto do livro, pelo que eu já vi ali. Aqui, ó, o aviso dele. Caso encontre esse livro, por favor, devolva à sala P19, Biblioteca Central, Pollard State University. Então, aí ela responde falando que encontrou o livro e eles começam a conversar. Então, logo aqui, você já começa a ter uma ideia do que se trata o livro, tá? E vocês veem que o livro em si, vamos ignorar as anotações por enquanto, ele é exatamente um livro de biblioteca. Um carimbo de biblioteca. Bom, e aí vão começar os outros elementos que o livro traz. O que se trata o S em si? Ele é um conjunto que soma o navio de Teseu mais a conversa dos dois pesquisadores que está registrada nos escritos aqui no livro e a documentação que eles reúnem. Então a gente tem aqui, ó, confidencial, é um negócio em alemão que está traduzido aqui na outra folha, tá? Então isso tudo que faz parte das pesquisas que eles fazem. Então a gente tem, além dos escritos, que são muitos em todas as páginas, a gente tem anotações, a gente tem comentários, setinhas puxando, tá? Então, além de tudo isso, a gente tem também essa documentação extra que vem no meio do livro. Então, olha só, primeiro apareceu aquele confidencial, aqui a gente tem uma outra folha, tá? Aqui a gente tem um jornal, um telegrama, um jornal escaneado, e aí a gente tem bilhetes também, ó, que é um bilhete de alguém para esse senhor Rush, e a gente ainda não sabe quem é. Bom, e o livro é todo assim, olha, cartão postal, uma foto. Estão vendo que tem até o detalhe do escrito atrás da foto? Um guardanapo escrito, uma série de folhas que, ao que tudo indica, é uma coisa escrita pela Jen, tá? No papel timbrado da universidade. E aqui, por último, a gente tem uma... não sei o que é isso. Não sei dizer o que é, mas é um mecanismo de decifrar códigos, com certeza. Bom, e aqui, por último, a folha de guarda aqui, ela também tem carimbo e o registro de empréstimo da biblioteca. Bom, então agora que todo mundo já viu, vocês já sabem dizer por que eu elegi já o S, antes de ler, como o livro mais sensacional desse ano. Desde que eu comprei, desde que ele chegou aqui em casa, eu não consigo parar de olhar ele, não consigo parar de abrir, de folhear, e eu tô completamente apaixonada por ele. Bom, como eu não li o S ainda, eu não posso indicar ele literariamente falando, mas eu indico ele como objeto de arte, como uma obra de arte mesmo. Eu acho que o pessoal que fez o projeto gráfico desse livro, que foi um grupo que chama Hachette Book Group, eles estão muito, muito, muito de parabéns. Eu nunca vi uma coisa tão sensacional assim. E olha que já tem uns anos que eu tô pesquisando esse tipo de coisa. Então, assim, eu tô muito, muito apaixonada e muito feliz de ter esse livro em mão. A Intrínseca também tá super de parabéns por ter conseguido lançar o livro no Brasil de forma tão fiel à edição original. Acho que a Intrínseca mandou muito bem. E assim, se você, como eu, gosta de livros que são bonitos, você consegue apreciar o livro pelo que ele é fisicamente, não só pela
pelo que ele traz dentro dele, eu super indico de você comprar. Porque mesmo que o livro seja ruim, literariamente falando, artística e esteticamente ele é sensacional. Então, se você tá com dinheirinho sobrando e curte esse tipo de coisa tanto quanto eu, compra, você não vai se arrepender. Assim que eu ler o S, eu vou colocar um vídeo aqui, eu vou fazer um vídeo falando se o texto faz jus ao projeto gráfico que apresenta ele e dando as minhas opiniões sobre o livro como um todo. Deixa seu comentário aqui se você já leu, ou se você tem, ou se você quer o S. Me conta um pouco da sua experiência. E não esquece de deixar um like, se inscrever no canal e de me seguir nas redes sociais. Beijo, até a próxima!